Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui, só para mostrar para vocês o que eu falei nos dados do módulo 3 sobre apresentar a planilha. Então está aqui a planilha de diagrama de Chikawa. Então, fazer o trabalho de causa e efeito. Então a gente tem ali, aqui em cima, o 1, que é o início, o 2, que é causa e efeitos, vocês vão ver na parte de baixo ali, na planilha, o diagrama de espinha de peixe e análise gráfica. Então nós colocamos uma análise gráfica, que se você for apresentar isso para uma diretoria, apresentar isso para um corpo gerencial, você tem dados gráficos, né? Uma análise gráfica fica muito melhor de convencer, vamos dizer assim, né? Também de apresentação fica melhor. Então tá aí, você vai ter que alimentar essa informação. Aqui do lado tem uma nota, você vai ter que dar um peso, né? Observa aqui, você vai ter que dar um peso, que vai até o número 10, possíveis causas. Você vai dar aqui, ó, nas possíveis causas relacionadas aos materiais. Ó. Lembra dos 6 M's? Então você tem aqui, ó, mesma coisa, e quantos itens forem, você vai relacionando. Aqui você já tem o outro S. Então você tem a organização, jornada de trabalho. Então é o método, né? Método, organização, jornada de trabalho e outros que você julgar importante. Aí tu vem aqui, você vai, ó, você tem de dedo 1 até o 10. Você está dando peso, você está fazendo uma avaliação. Você analisou, viu qual é o dado e deu uma nota para ele, uma avaliação. Aqui tem a mão de obra. Então você, ó, tá vendo? Pouco treinamento. De repente está aqui com pouco treinamento, você pode, ó, sem treinamentos, ou falta treinamento tal, e vai citando os tipos de treinamentos. Você está avisando eliminar os efeitos, né? Identificou as causas, os efeitos e botando medida de controle. Então, os tipos de treinamento, de capacitação, pode ser treinamento profissionalizante, treinamento técnico, treinamento de educação continuada, aí você vai definir o procedimento. Na mão de obra, como é que foi o procedimento? Aqui está falando de organização, que é o método, envolve procedimento. Aqui está falando de um procedimento inadequado, um procedimento que não foi apropriado. Ou uma execução do procedimento de forma equivocada, ou queimou etapa. Isso também pode acontecer. Se não tiver uma boa supervisão e o empregado não tiver um comportamento adequado, ele pode também querer queimar a etapa. E isso é ruim. Então, isso é comportamento, mas já envolve o quê? Qual é a medida de controle para isso? A medida de controle, normalmente, é um trabalho psicológico, um trabalho de recursos humanos, para ter lá os dados lançados nas fichas do trabalhador, se ele já teve histórico de acidente, e se ele já... Tem empresas que têm políticas de melhor trabalhador do setor ou do departamento, né, num mês ou até num semestre. A empresa tem que ter meios para mensurar e para incentivar esse trabalhador a ter um comportamento, essa mão de obra a ter um comportamento apropriado. Mas, de qualquer forma, é um trabalho voltado numa avaliação de 360 graus. Aí aqui está falando de equipamentos e máquinas. Então, qual equipamento você usa? É um equipamento seguro, é um equipamento perigoso, é um equipamento com aplicações da NR12 que envolve controle para equipar máquinas e equipamentos, controle de segurança, se há automação, se não há automação. Né? Você automatizando a máquina, você torna ela a tua produção um pouco melhor, um pouco mais eficiente, até eficaz, muitas das vezes. O meio ambiente envolve, como eu falei com vocês em um determinado momento, tem o meio ambiente de trabalho e o meio ambiente como um todo. Então, o meio ambiente como um todo, o meio ambiente de trabalho está inserido. Então, as questões ergonômicas do ambiente, as questões de segurança e saúde no trabalho também dentro do ambiente, né? Layout, como é que é distribuído, as máquinas, hoje existe 5 tipos de layout. Então, qual o tipo de layout que é o mais apropriado para o teu chão de fábrica, para a tua oficina, para a tua área de máquinas e equipamentos. Então tem tudo isso, dá para se fazer um trabalho bacana em cima disso, baseado na ergonomia. E as possíveis causas de medida, quer dizer, qual é a medida? As medidas, que está dizendo poucos indicadores, como colocando, tem pouca informação, então não é um procedimento que você tenha banco de dados de informação,
inspeção, um programa de manutenção, muitas das vezes, nas máquinas, vai te dando indicadores, vai te dando informação do histórico da máquina, da manutenção da máquina, manutenção preventiva, corretiva, preditiva, tudo isso são dados importantes, tudo bem? Aqui já entra, né, você digitando no lado de cá, vai ser transportada a informação para cá, já no diagrama. Então vai aparecer tudo no diagrama, aí você consegue enxergar. E por fim, você tem uma análise gráfica. Aqui já entra a análise gráfica, que você pode apresentar. Ó. Olha, nossos materiais estão no nível 0, né, de problemas. Vamos voltar aqui só um minutinho, né, no diagrama, a parte de né, materiais. Não tem nada escrito para materiais. Não botamos nada. Então pode ser os insumos perigosos. Às vezes os insumos podem ser substituídos por materiais biodegradáveis ou materiais de mais fácil manipulação, né, recipientes menores, quantidades menores. Então tem um monte de coisa que pode ser trabalhado em cima do processo. Para isso, quando você for fazer o brainstorm, chamar aquela pessoa que opera, que bota a mão na massa lá, o trabalhador, ele dá informações do que ajudaria, fazer uma entrevista com ele. Com isso você vai saber se o material é bom, é fácil dele manipular, tem as partes relacionadas a ambiente, que envolve segurança, se o material ele libera vapores, gases tóxicos, que tudo vai gerar um passivo para a empresa. Então, se eu estou querendo fazer um trabalho de causa e efeitos, eu tenho que também enxergar que esse diagrama pode criar um controle para possíveis passivos trabalhistas. Tudo bem? Então, voltando na análise gráfica, daí você tem uma visão gráfica do assunto, que fica mais fácil de convencer. Né? Você vai mostrar o tamanho, aqui frente aos dados que você colocou, você por fim vai mostrar o tamanho do seu problema. Nós temos um problema sério no método, temos um problema grave aqui na mão de obra, um problema também considerável aqui nessa outra parte. E vou mostrando cada momento para que fique bem claro quais são as ações que eu tenho que tomar. Tudo bem, pessoal? Então isso aí, você vai ter uma tarefa em cima dessa planilha de diagrama de Chicago, que acreditamos que vai te ajudar bastante. Tudo que foi falado, eu te falei de maneira resumida. Agora, você como aluno, leia tudo. Mande para nós suas dúvidas, se você tiver, que nós vamos dar um esclarecimento mais aprofundado. Então, nessa tarefa, você vai perceber melhor. Você pode até fazer não só uma tarefa, mas faça mais de uma. Faça uma, se for possível, usando o brainstorm, né, botando na mesa também as informações, a terminologia sobre o risco, né, toda a informação ali do risco, são as chances do evento acontecer, para tu fazer um trabalho de um porte bem grande, ou fazer um trabalho, mais de um trabalho em porte pequeno, envolvendo processo, ou um processo envolvendo um objetivo que você queira também, né, de alcançar, ou até para a própria segurança do trabalho, ou pode até usar outras metodologias para ter mais informações de maneira tal que consiga dar um parecer mais assertivo, é uma decisão mais assertiva, né? Ajudar na decisão, a nível até gerencial. Então, nós temos outros cursos que também seguem-se com vídeos de explicação para você entender as ferramentas e a razão de ser dos módulos e a integração, sistematização deles, para no final nós conseguirmos apresentar uma boa formação para o nosso aluno. Obrigado, até a próxima.